Especial Cidades. Oferecimento FENSA Cerveja Brasil. Hoje vamos contar as curiosidades de uma cidade que acaba de completar 357 anos. Os fatos marcantes, as lendas, o desenvolvimento social e econômico de um povo que nasceu às margens do Rio Paraíba do Sul. E a melhor maneira de contar a história de Jacareí é começar aqui no Museu de Antropologia, que não é só da cidade, mas que conta a história de todo o Vale do Paraíba. Não é mesmo, Alberto? É verdade. E para começar mesmo, o nome da cidade, a escolha, né, para chegar a Jacareí tem todo um processo e foi bastante curioso também, né? Foi. O nome original era Conceição do Paraíba, por causa do Rio Paraíba, né? Que a cidade, na época, sempre começava nas margens dos rios, né? E o nome Jacareí, segundo a versão mais aceita, vem do tupi antigo, que significava Rio de Jacarés. Jacaré-U seria provocado pela quantidade enorme de jacarés que existia no Paraíba. Essa é a versão mais aceita aí pelos historiadores. E por falar em crença, tem uma bastante interessante. Tem uma igreja aqui de Jacareí que foi construída em cima de uma cobra, né? Não, é que a igreja matriz, aqui, bem pertinho aqui da gente, ela ficava perto do rio. E o mito da cobra grande, como está registrado nos livros aí da história da região, é que haveria no Paraíba uma cobra imensa, gigante, que estaria devorando as margens do rio, a barranca do rio, né? E precisava acalmar essa cobra de algum jeito, porque ela estava ameaçando, conforme ela ia desbarrancando a beira do rio, né? As margens, ela ia se aproximando da igreja e ia acabar engolindo a igreja. Então, aquele movimento de fé e tal, provocou uma procissão que teria sido organizada pelo pároco, né, para acalmar essa cobra ou fazer com que ela fosse embora e deixasse a população em paz. Teria sido organizada uma procissão e, durante essa procissão, alguém jogou no rio uma imagem de uma santa, né, que seria Nossa Senhora da Conceição, a padroeira da cidade. Essa imagem, então, teria significado a vitória da santa sobre a cobra grande, a vitória do bem sobre o mal, como sempre, né? E, de fato, segundo reza a lenda, né, depois disso, a cobra não apareceu mais. E isso foi por volta de 1705, 1710. E em 1710 foi encontrada a imagem Aparecida, que para muita gente aqui de Jacareí, aquela imagem descoberta em Aparecida, encontrada pelos pescadores em Aparecida, teria sido, a mesma que foi jogada aqui. Com relação à fundação, né? Jacareí foi fundada em 1652. Isso. É isso? Isso. Né? E ela trabalhou também na época do café, aqui mesmo, né? Era a casa de um... Aqui era a casa do milionário, rei do rei do café. Não só do café, mas principalmente do tráfico de escravos, né? O Gomes Leitão, que era o dono dessa casa, né? Uma casa belíssima para os padrões da época, tem registro dos viajantes, né? Eles ficavam impressionados, diziam que não ficava devendo nada para os melhores palacetes europeus, porque a decoração vinha da Europa, era porcelana, era pinturas, né? Era um requinte mesmo, né? E ele, além de ser um grande produtor de café, era o maior traficante de escravos do estado, né? E dizem que no porão dessa casa, onde ele escondia os escravos. Mas ele tinha também uma outra propriedade do outro lado do rio, tinha também lá em Pindamonhangaba, ele tinha um vasto império. E foi o João da Costa Gomes Leitão um dos maiores acionistas, se não o maior acionista da Estrada de Ferro, quando foi construído, né? Ele era o homem de confiança do Dom Pedro II, que inclusive se hospedou na casa dele, numa das suas viagens a São Paulo. E Jacareí viveu bastante tempo a história do café? A história do café foi o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro boom de desenvolvimento, né? O ciclo cafeeiro que trouxe o progresso para essa região,
na monocultura, não só aqui, o Vale, ou Vale Antigo, como se diz, né? Então, era a região de muita pompa para os donos do café, para os barões do café, né? E o resto da população ou era escravo ou era quem vivia na periferia da economia cafeeira, né? Isso, e a estrada de ferro que eu falei, que foi um grande investimento, pensando no escoamento na produção do café, acabou coincidindo com o declínio do período cafeeiro, porque começou a se produzir café no oeste de São Paulo, nas terras roxas do oeste, que eram melhor apropriadas. Lá eles faziam experiência do trabalho, não só o trabalho escravo, mas eles lá investiram na mão de obra livre, quando começaram a trazer imigrantes, né? Em 1850, por exemplo, o senador Vergueiro já trouxe imigrantes para sua fazenda, para fazer uma primeira experiência e tal. E aí começou a acontecer o declínio, e declinando a economia cafeeira, a nossa região também começou a entrar numa época de vacas magras, vamos dizer assim, né? E depois do café, né, qual que foi a sequência, né, para a economia, para o desenvolvimento de Jacareí? Jacareí sempre teve o comércio, né? Além da produção do café, o comércio que mantinha a economia da cidade. Depois desse declínio do café, ele veio conhecer de novo um progresso com a indústria, que aí é uma época posterior, começando com a indústria têxtil. Jacareí teve a fábrica Tapete Santa Helena, que hoje o prédio está tombado pelo patrimônio, pelo Condefat, mas é um supermercado hoje. O prédio tombado pelo Condefat, mas o prédio desmoronou, mas mantém a estrutura, né? E hoje é um supermercado bonito até. Com certeza o supermercado mais bonito do Vale do Paraíba, porque o prédio não é de supermercado, é de uma fábrica antiga, né? Certo. E essa fábrica exportava para a Europa, inclusive. Tá bom, daqui a pouco a gente volta para contar um pouquinho mais da história do comércio para chegar aos tempos de hoje aqui de Jacareí. Não saia daí.